Fala galera, beleza? Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça. Lá no comecinho do projeto eu falei pra vocês que ia ter um determinado ponto que o bicho ia pegar. E esse ponto acabou de chegar. Estamos falando de condições da vida do trabalhador, do chão de fábrica, do proletário no século XIX. Aqui vocês vão ver toda a crueldade, maldade, ruindade, tudo de ruim que há de possível na sociedade do século XIX, quanto às diferenças sociais entre a classe média e o trabalhador, o considerado pobre. Para você que caiu aqui de paraquedas, o resto do livro, destrinchado em capítulos e partes, está na playlist aqui no canal. Quiser dar uma acessada aí, conteúdo é o que não falta. E o resumo está aqui na minha frente. Vou ler e vou trocar uma ideia com vocês sobre os tópicos, beleza? Hoje nós vamos ver a marginalização dos pobres pela sociedade burguesa. Os pobres do século XIX eram marginalizados pela sociedade burguesa, que defendiam um sistema utilitário e individualista. A coisa já começa bem. A resistência dos pobres contra a ordem burguesa. Os pobres resistiam às propostas da sociedade burguesa, percebendo-as como desumanas ou ineficazes. A desmoralização dos pobres. Muitos trabalhadores pobres enfrentavam condições desesperadoras. A segregação de classes. O desenvolvimento urbano desencadeou um processo de segregação das classes. Falei para vocês que o bicho ia pegar e a parada é séria. Bom, antes de começar o resumo, eu separei um trechinho do livro que eu acho bem interessante, que fala muito sobre o que a gente vai ver, né? Então, o 11º capítulo, né? O título já é Os Trabalhadores Pobres. A coisa já é bem explícita, né? Todo fabricante vive em sua fábrica como os plantadores coloniais no meio dos seus escravos. Um contra uma centena. E a subversão de Lyon é uma espécie de insurreição de São Domingos. Os bárbaros que ameaçam a sociedade não estão nem no Cáucaso, nem nas estepes tártaras. Estão nos subúrbios das nossas cidades industriais. A classe média deve reconhecer claramente a natureza da situação e saber onde está pisando. Meus amigos, a coisa é complicada. Começando o resumo. No século XIX, os pobres marginalizados pela sociedade burguesa enfrentavam 3 opções. Primeiramente, poderiam lutar para se tornar burgueses, uma tarefa difícil e desagradável para aqueles sem recursos ou instrução. A introdução de um sistema utilitário individualista na sociedade burguesa, fundamentado no lema "cada um por si, Deus por todos", era visto como anarquia selvagem e moralmente questionável. A segunda opção era permitir a opressão, o que implicava aceitar passivamente a desigualdade social imposta pela burguesia. A terceira opção consistia na rebelião contra a ordem estabelecida. Alguns pobres resistiam mesmo às propostas racionais da sociedade burguesa, percebendo-as como desumanas. A resistência era reforçada pela oposição de alguns burgueses à competição individual que não os beneficiava. Cara, a galera que era pobre meio excluída, né? Pela galera rica, pela burguesia, eles tinham 3 caminhos pela frente. O primeiro era tentar virar burguês, mas isso aí, era uma parada bem difícil, né? Principalmente para quem não tinha grana na educação. Como é que o cara vai virar burguês se ele não tem condição de acumular, de abrir o próprio negócio? A sociedade burguesa ela adotava um lema: cada um por si, Deus por todos, né? O que muita gente via como uma parada totalmente questionável, né? É bem complicado. A segunda opção era simplesmente engolir a opressão, ou seja, ficar na sua e aceitar de boa a desigualdade que a burguesia tacava lá, né? É o famoso, meu irmão, aceita. E a terceira opção era partir para a rebeldia contra a porra toda. Alguns pobres eles não curtiam a ideia do cada um por si, né, da sociedade burguesa, achando isso desumano, né? Alguns burgueses também não curtiam muito essa competição individual, que acabavam favorecendo eles, né? Então isso dava mais força, né, para essa resistência da galera mais humilde. Mas as 3 opções eram essas aí.
Ou tu tenta virar burguês, ou tu aceita, ou tu vai pro pau. A resistência dos pobres era evidente também contra propostas como o sistema Spinhamland e a caridade cristã, considerados ineficazes e, em alguns casos, prejudiciais. A divisão entre as sociedades amistosas da classe média e os pobres tradicionalistas na Grã-Bretanha acentuava a resistência, destacando a diferença de perspectivas sobre essas instituições. Além disso, a oposição à introdução de novas máquinas na produção, mesmo sendo por parte dos burgueses, refletia a hesitação em destruir a ordem moral e social estabelecida. A convicção dos pobres era fortalecida pela percebida inconsistência dos empresários, que apesar de defenderem o individualismo, buscavam proteção artificial para os seus negócios. Assim, a luta dos pobres contra a marginalização na sociedade burguesa era marcada por resistência e desconfiança. Tá, de boa. Então, os pobres eles não estavam na vibe de aceitar a proposta do tipo o Spinhamland e a caridade cristã, porque eles achavam que não ajudavam, né? E às vezes até atrapalhavam. O Spinhamland foi um sistema de subsídio salarial, né, que rolou lá na Inglaterra, né? Esse sisteminha, ele dava um subsídio para complementar os salários dos trabalhadores, né, para garantir, pelo menos o nível mínimo de subsistência. Dá uma pesquisada depois que, é interessante saber mais sobre isso, né? E a parada que rolava, um racha, né, entre a galera da classe média e os pobres mais tradicionais. Tipo, cada um via essas instituições de um jeito diferente, cara. Não, tanto os Spinhamland quanto a caridade cristã, eles viam como prejudicial. Os benefícios não atraíam. E tinha também o lance de não querer novas máquinas na produção. Tipo, mesmo alguns burgueses, né, que não estavam nessa pilha, né, eles achavam que isso ia acabar zoando a ordem moral e social. Uns vídeos atrás, eu falei justamente sobre isso, que a galera nessa época, né, os burgueses, eles não eram inclinados a novidades. Para eles era o tradicional funcional. Tá funcionando? Tá bom, me dá dinheiro, então tá de boa. Você quer inovar? Não, isso aí pode dar merda, então a gente não quer. Né? Enfim, cara, os pobres eles estavam na luta contra serem deixados de lado na sociedade burguesa. E a parada era cheia de resistência e desconfiança, né, de todas as partes. Havia uma notável presença de trabalhadores dedicados a ascender socialmente, adotando valores da classe média, como poupança e autoaperfeiçoamento. A literatura moral e didática da classe média radical, juntamente com movimentos de moderação e influência protestante, influenciou indivíduos ambiciosos. O seminário Royton de moderação, fundado em 1843, exemplificou esse fenômeno, produzindo profissionais respeitáveis a partir de jovens trabalhadores de algodão. Contudo, tais casos eram mais raros fora do mundo anglo-saxônico, onde as oportunidades de ascensão social eram limitadas. Galera, tinha bastante gente que se esforçava para subir na vida. Eles queriam ser considerados da classe média, então eles adotavam valores, né, da classe média, como economizar dinheiro e se fazer uma auto-melhoria, né, tanto pessoal quanto profissional. Essa galera ela seguia uma espécie de conduta moral, né, educacional da classe média, junto com as ideias moderadas, né, e a influência da religião protestante, né, de fazer um conjunto dessas paradas ali para poder adotar esse molde. Por quê? Porque esse molde era o molde da classe média, né, eles realmente entraram no molde, né. Um exemplo disso, como diz aqui, foi o seminário Royton, né, de moderação, um seminário de moderação, que começou em 1843 e transformava os jovens trabalhadores de algodão em profissionais respeitáveis, né, capacitava os caras, tanto profissionalmente quanto moralmente, né. Mas fora ali da Grã-Bretanha, né, as oportunidades de subir na vida eram bem mais limitadas, cara. Os casos assim eram bem mais raros. Por outro lado, muitos trabalhadores pobres enfrentavam condições desesperadoras, vivendo em cortiços sujos ou em aldeias industriais, mergulhando na desmoralização. A falta de instituições e padrões tradicionais levou a um abismo de pobreza,
onde famílias penhoravam seus pertences para sobreviver. O alcoolismo tornou-se endêmico, sendo considerado uma maneira rápida de escapar da dura realidade. A industrialização e urbanização abruptas foram acompanhadas por uma disseminação da peste da embriaguez em toda a Europa. A preocupação com a desmoralização não era restrita a uma única classe, evidenciada por campanhas de moderação na Inglaterra, Irlanda e Alemanha. Embora essas campanhas tenham tido sucesso temporário, a hostilidade ao alcoolismo persistiu ao longo do século, unindo patrões e movimentos trabalhistas em uma causa comum, todos contra a cachaça. Bom, as coisas elas estavam bem complicadas, né, pro mundo dos trabalhadores, dos pobres, né? Eles viviam em lugares sujos e precários, como diz aqui, cortiços ou aldeias industriais, né? A situação era desanimadora, a situação era muito precária. Né? Falta de regras e tradições fez com que muita gente ficasse extremamente pobre, chegando ao ponto de ter que vender as suas coisas para poder sobreviver. O que eles ganhavam nas fábricas não sustentava. Quando eu falo sobreviver, eu estou falando de coisa básica, cara, é comida. O pessoal estava passando por uma fase difícil, né? Difícil mesmo, né? A galera acabou recorrendo ao álcool como uma forma de escapar da realidade que estava enfrentando, né? Isso aí a galera faz até hoje, né? E isso virou quase que uma epidemia, né? Que ficou conhecida como a peste da embriaguez, que acabou se espalhando por toda a Europa por causa da industrialização e urbanização crescente e rápida. A galera não estava tancando. Então, pessoal, para escapar daquela dura realidade, pô, você tem que vender o almoço para comer a janta. Toma. Se enche de álcool, toma, desce gelo, para os caras poderem ficar tranquilão, né? Só que isso aí acabou tendo uma proporção absurda. Tinha muito cachaceiro na pista. E não era só uma classe social que estava preocupada com isso, né? Na Inglaterra, Irlanda e Alemanha, como fala aqui, né? Rolou umas campanhas tentando moderar o consumo de álcool. E até tiveram alguns sucessos temporários, né? A galera teve uma leve conscientização, só que foi leve, né? Bom, enfim, foi uma época difícil, né? Pra muita gente. Muito, muito, muito difícil. A desmoralização dos novos pobres industrializados e urbanos era evidente, exacerbada pelo rápido crescimento desordenado das cidades e áreas industriais. A falta de planejamento resultou na deterioração das condições de vida, com falhas nos serviços básicos como limpeza das ruas, fornecimento de água e condições habitacionais precárias para a classe trabalhadora. Essa decadência urbana levou ao ressurgimento de epidemias como a cólera, que se espalhou pela Europa a partir de 1831. Em Glasgow, por exemplo, o tifo e a cólera se tornaram epidêmicos nas décadas de 1830 e 1840, causando estragos, mas as classes média e alta pareciam imunes aos efeitos do descuido. Por que será? O desenvolvimento urbano desencadeou um processo de segregação de classes, concentrando os trabalhadores pobres em áreas de miséria, longe dos centros de poder e das resistências da burguesia. Somente após 1848, quando as epidemias atingiram também os ricos e a ameaça de revolução social assustou os poderosos, foram tomadas medidas para melhorar e reconstruir as áreas urbanas de maneira sistemática, né? Bom, sempre a minoria, quando é atingida, que eles resolvem tomar providências, né? Quando a galera começou a se espremer nas cidades, a vida dos trabalhadores ficou, pô, uma bagunça. Não tava dando. As cidades, elas cresciam rápidas demais, né? Não tinha planejamento e virou, bom, um caos, um completo caos. Ruas sujas, falta d'água, as casas dos pobres, cara, chegavam a ser até em porões, né? Essa situação era um padrão, pra vocês terem ideia. Essa situação de merda era um padrão nas cidades urbanas, né? Essa bagunça toda acabou resultando em epidemias, né? Como diz aqui, a cólera, que se espalhou pela Europa, né? Nos anos mais ou menos ali de 1830. E em lugares como Glasgow, né? O tifo e a cólera, né? Fizeram um estrago enorme, fizeram um estrago firme, né?
Só que a galera rica não tava nem aí, né? Pô, a decadência não tava atingindo a eles, então tá tranquilo. O desenvolvimento das cidades acabou criando uma divisão pesada entre as classes sociais. Os trabalhadores pobres ficavam jogados nas áreas mais miseráveis, né? Longe do poder e das casas chiques da burguesia, né? Só lá depois, de 1848, né? Quando essas epidemias começaram a pegar também os ricos, né? E, pô, aí bateu o medo daquela revolução social, daquela revolta, que essa galera aí resolveu fazer alguma coisa, né? Aí sim eles começaram a tomar medidas sérias para poder melhorar, né, as cidades e reconstruir tudo direitinho, né? Deixar a vida dos trabalhadores menos avacalhada do que já estava. Além das condições sanitárias precárias, a desmoralização manifestou-se em diversas formas, como infanticídio, prostituição, suicídio, demência e o aumento da criminalidade. Seitas e cultos místicos surgiram como tentativas de lidar com as turbulências sociais. A apatia das massas, especialmente entre os menos qualificados e instruídos, desempenhou um papel crucial, refletindo-se, por exemplo, nas eleições de 1848 em Hale, onde os trabalhadores das fábricas e ferrovias mostraram menos participação do que artesãos e trabalhadores qualificados da construção. Essa apatia era uma resposta à difícil realidade de ser um trabalhador pobre, e as formas de distorção do comportamento social eram vistas como tentativas de escapar desse destino. Cara, a parada era bem ruim. Já falei isso algumas vezes, mas eu tenho que repetir sempre. A parada era bem ruim. Além das condições de saúde serem péssimas, as pessoas elas estavam desanimadas de várias maneiras, né? Tinha coisa como, pô, vamos lá, cara, isso aí é um absurdo. Matar bebê, prostituição, suicídio, loucura, crime rolando solto. Isso aí era um padrão. Isso era um padrão, para vocês terem ideia. Isso tudo era um padrão. Tá parecendo até Rio de Janeiro 2023, 2024. Mas não, era a sociedade no século XIX na Inglaterra. E para lidar com isso tudo, né, sempre tem aquela galera que tenta se aproveitar. Começaram a surgir umas seitas e cultos místicos, religiosos, né, para poder dar uma saída para a galera de toda essa desgraça que eles estavam vivendo. A galera em geral, especialmente os menos educados, né, tava naquela vibe de tipo, tô nem aí, sabe? Que se dane, para não falar outra coisa e me complicar. Isso tudo eu não quero saber, eu quero saber de tomar o meu gelo e fé. E, pô, isso ficou claro, né? Dá um exemplo aqui nas eleições de 1848, onde os trabalhadores das fábricas e das ferrovias, eles quase não participaram dessas eleições. Enquanto os artesãos, né, os trabalhadores mais qualificados, eles acabaram se envolvendo mais. Pô, a falta de interesse, né, era tipo uma resposta ao fato do pobre ter uma vida difícil, uma vida de merda. Então as pessoas elas tentavam de tudo, né, para poder fugir disso. Bicho, eu falei isso muitas vezes, mas eu tenho que ressaltar. Foi uma época muito complicada, muito difícil, muito braba. Se vocês, a propósito, tiverem a oportunidade de ler esse capítulo na íntegra, isso aqui é um resumo, né? Vocês vão entender o nível de desgraça que era a parada. Vamos lá, pontos mais importantes do resumo. Os pobres marginalizados pela sociedade burguesa enfrentavam 3 opções: ascender socialmente, aceitar passivamente a desigualdade social ou rebelar-se contra a ordem estabelecida. A maioria dos pobres não tinha recursos ou instrução para ascender socialmente, e muitos resistiam às propostas da sociedade burguesa, percebendo-as como desumanas. Alguns pobres resistiam, mesmo à caridade cristã, considerada ineficaz em alguns casos prejudiciais. A oposição à introdução a novas máquinas na produção refletia a hesitação em destruir a ordem moral e social estabelecida. Havia uma notável presença de trabalhadores dedicados a ascender socialmente, adotando valores da classe média. Muitos trabalhadores pobres enfrentavam condições desesperadoras, vivendo em cortiços sujos ou em aldeias industriais, mergulhando na desmoralização. A desmoralização manifestou-se em diversas formas, como infanticídio, prostituição, suicídio, demência e o aumento da criminalidade. Rapaziada, essa foi a pontinha do iceberg. Capítulo 11, falei, o capítulo desgraçado que mostra, assim,
a realidade nua e crua do trabalhador no século XIX. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve aí, ativa o sininho para receber novas notificações. Todo dia, se não quase todo dia, tem conteúdo aqui. Só acompanhar. Tá a fim de pegar o livro na íntegra? Tem playlist aqui no canal. Tá estudando para concurso, fazendo questão de prova? Tem playlist aqui com questão de prova resolvida. Tá tudo na tua mão. Deixa de ser preguiçoso e vai estudar. Beleza? Tô partindo. Valeu, falou. Até a próxima.